Para colocarmos em prática a escrita de um verbete, atividade da página 21, peço que vocês peguem a folha de número 8 do livro Material de Apoio. Nele, vocês terão alguns temas que vocês deverão escolher para fazer a escrita do seu verbete. Então, aqui nós temos outros elementos, música e som, técnicas de filmagem, edição, produção e profissionais. Escolha um tema e um subtítulo depois, como por exemplo, caso você queira escolher profissionais, você vai falar sobre profissionais o quê? Ator, atriz, continuista, diretor, editor de efeitos. Então, após escolher um tema, escolha um subtítulo desse tema. Lembre-se que o verbete, ele define o termo de maneira explicativa. A linguagem é clara e direta, sem opiniões do autor. Já o manual, ele é composto de muitos verbetes com palavra-chave, exemplos e ilustrações para esclarecer o leitor sobre o determinado lema. Então, o manual, ele é muito mais extenso, já um verbete, ele é bem pequeno, porém objetivo. Então, após escolher o tema da folha da página 8 do material de apoio, você vai pegar seu caderno, colocar o cabeçalho, escrever atividade do livro, página 21, pula 2 linhas e escreve o assunto que você escolheu, o tema e o subtema. Feito isso, crianças, vocês devem procurar a definição, o significado do seu tema escolhido. Você pode dar um exemplo e depois usar esse exemplo dando uma dica. Lembre-se, o seu verbete deve conter no máximo 2 parágrafos. A professora separou 2 exemplos de verbetes com temas bem diferentes do que vocês vão produzir agora, para que vocês tenham uma ideia maior. Peguei aqui o tema música. Música. Então, agora eu vou pôr a definição do que é música. Música é a combinação harmoniosa de sons ou combinação de sons para os tornar harmoniosos e expressivos. É a execução de uma composição musical por diversos meios. Viram só como foi bem curtinho, bem simples? O outro tema que eu peguei foi conhecimento. Então, o que é conhecimento? É o entendimento sobre algo, é o saber. Conhecimento de leis também é a ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. É simples assim, crianças, sem muito rodeio. É ser objetivo na sua explicação sobre o tema escolhido. Quando tiver certeza da escrita do seu verbete, pegue a folha de número 3 do material de apoio, que refere-se à página 21, e passe a limpo o seu verbete aqui nessa página, nesse adesivo. Guarde esse adesivo com muito cuidado, pois quando retornarmos às aulas presenciais, iremos produzir um pequeno livro com os verbetes que cada um de vocês irão produzir. Após a escrita do seu verbete, vamos agora falar um pouquinho sobre resenha crítica. A resenha crítica é um texto que ele deve ser escrito de forma objetiva para resumir uma obra, um filme ou um artigo. No entanto, para que o texto seja válido, você precisa fazer uma análise crítica sobre ele, sem deixar de mencionar os seus aspectos positivos e negativos. Portanto, a resenha crítica não deixa de ser um texto puramente informativo, mas com detalhes que destacam a opinião de quem faz a resenha. Vocês agora farão a leitura dessa resenha crítica e irão observar o caráter informativo e opinativo desse gênero textual. Então, se você quer conhecer melhor um filme e ainda descobrir o que as pessoas pensam sobre ele, procure por resenhas críticas nos jornais, nas revistas e em sites da internet. Vamos conhecer esse gênero textual? Vocês farão agora a leitura dessa resenha sobre Onde Vivem os Monstros. Boa leitura! Então, quando eu escrevo uma resenha crítica sobre um filme, por exemplo, eu estou também fazendo uma sinopse deste mesmo filme. Lembrando que sinopse é um resumo
do que acontece nesse filme ou nesse livro. Saiba também que quem escreve uma resenha é chamado de resenhista. Resenhista. Após a leitura da resenha crítica sobre Onde Vivem os Monstros, realize as atividades das páginas 24 e 25. Lembre-se, informativo é quando passa informações. Sinopse é um resumo de um texto, de um livro, de uma história. E opinativo é quando você dá a sua opinião sobre esse livro, sobre esse filme. Uma opinião positiva e uma opinião negativa a respeito. Então, grave bem na sua memória que resenha crítica, ela é dividida basicamente em duas partes. Uma delas introduz informações, que é a sinopse, né, que é o resumo dessa história. É os detalhes da produção. E a outra apresenta a opinião do autor sobre essa obra. É onde você vai descrever os pontos positivos e negativos. Antes de darmos sequência ao nosso próximo conteúdo, entenda a diferença entre o uso da palavra bem e bom. Bem quer dizer o contrário de mal, que tem relação com bondade, honestidade, gentileza, entre outros. Bom, que tem o necessário para que cumpre as exigências de um bom carro, um bom trabalho, um bom serviço prestado, um bom professor, uma boa explicação, etc. Entenda também que mal, terminado em L, é o contrário ao bem, que prejudica ou machuca. E maus é o plural de mal, com U, o mesmo que malignos, cruéis, ruins, detestáveis, etc. E mal, com U, é o contrário de bem. Agora, veja como empregar isso em uma frase. Veja, mal com L é o contrário de bem. Já era esperado que ele fosse mal comportado, que é o contrário de bem comportado. Adoro bife mal passado, que é o contrário de bem passado. Ou seja, não é aquilo que te faz um mal, que te machuca. É referente a algo que foi feito. Já o mal, escrito com U, é o contrário de bom. Ele é um mau professor, contrário de bom professor. Ele tem medo do lobo mau, é o contrário de um lobo bom. Você tem um coração mau, é o contrário de um coração bom. Se atentem a essa regrinha passada agora, que você não terá dificuldade para realizar as atividades da página 27, que pede para você empregar o uso do mal com L e mal com U. A professora também estará disponibilizando para vocês atividades complementares referente ao assunto, advérbio de tempo e utilização de mal e mal, para que vocês possam estar refazendo no caderno e treinando. Vou estar disponibilizando então no Schools junto com o vídeo. Boa aula para vocês e até a próxima!